Bom, sejam todos muito bem-vindos a esse webinário número 4 do novo ciclo de webinários Trajetórias da Rede de Pesquisadores. A rede, eu fico sempre pensando em formas de explicar a rede, tem várias maneiras da gente pensar sobre o trabalho da rede, mas a rede, de uma forma muito geral, segue trabalhando por uma ciência melhor. E para construir uma ciência melhor, são diversos atores, diversas pessoas e grupos e instituições. E no nosso caso, a nossa pedrinha lá nessa construção vai para as pontes, vai para as conexões. E a nossa ferramenta, vocês conhecem, é o webinário. A gente organiza webinários de ciências, então, das ciências, inclusive. Então, a gente dá visibilidade para o profissional e, ao mesmo tempo, a gente divulga conteúdo de qualidade. E aí, o resultado é que a gente consegue ressaltar, cultivar aquilo que a gente acredita que seja fundamental para uma ciência melhor, que é, por um lado, a colaboração e, por um lado, um aspecto de ciência mais aberta, no que se refere a menos fronteiras, a uma ciência que chega a mais lugares e também mais lugares dentro da diversidade de disciplinas, as disciplinas dialogando também a gente entende como uma forma interessante de expansão da ciência. E a própria estrutura da rede também reflete esse aspecto da colaboração, do participativo. E justamente por isso eu pude, em fevereiro desse ano, é recente, eu pude entrar e trazendo um projeto de webinários, que é esse que a gente dá o nome de Trajetórias, né? E que a gente quer falar sobre a trajetória científica, os caminhos da carreira científica. Em um primeiro momento, a gente quer falar de um momento especial, que é a experiência internacional, porque é um período riquíssimo, costuma ser cheio de experiências com novas culturas, e além da parte científica, dos treinamentos, tudo de novo que se pode ter numa experiência internacional, ou até a constatação de que a ciência, às vezes, se repete bastante em lugares diferentes, e, ao mesmo tempo, por tocar num ponto que é de extrema relevância, que é a saída de profissionais, de pessoas altamente qualificadas do Brasil. Pode ser muito preocupante, que a gente costuma dar esse nome de fuga de cérebro. Então, aqui o que a gente pretende é dar voz a essas pessoas que estão fora do Brasil, os pesquisadores que estão fora, e explorar juntos as formas de criar pontes, entender se houve pontes com o Brasil nesse período, novas maneiras da gente fortalecer essas ligações. E aí vem acontecendo muita coisa nos webinários, eu quero convidar vocês para assistirem o número 1, número 2, número 3, são muito diferentes, porque as pessoas são diferentes, as experiências são muito diversas, então vocês vão encontrar muita coisa boa assistindo aos webinários anteriores. A gente brincou que é um mosaico fluido, né, dessa noção de membranas celulares, que tem as proteínas que estão o tempo inteiro flutuando ali na membrana e se encontram, e quando se encontram tem uma explosão de ativação, então as pessoas reunidas podem realmente ter muito mais força para caminhar nessa direção que a gente quer, que é uma ciência muito mais forte. E hoje a gente vai ter o prazer de contar com a presença do Juliano Sarmento, que vai contar para a gente sobre como ele vem buscando entender os processos da biodiversidade. Eu gosto muito da ideia de diversidade, muito da ideia de biodiversidade. E o Marlos Oliveira, que vai falar de sustentabilidade e resíduos na Alemanha. Então, ambos estão locados atualmente na Alemanha, mas eles estão se conhecendo agora e vão trocar um pouco mais nesse nosso espaço da rede. E aqui eu coloco para vocês também um pouco mais sobre o que a gente vai explorar, dos objetivos, das conquistas, todos os desafios e as conexões que eles viveram
nesse período particular, que é a experiência internacional. E aí, como sempre, a gente faz essa divisão em blocos. Eu estou falando um pouquinho nessa introdução, mas já passo a palavra para o Juliano, depois, em seguida, o Marlos vai começar a sua fala. E num terceiro momento, a gente se une ali, junto com vocês, recebendo as perguntas de vocês, e tem, naturalmente, as perguntas dos três também, que vão girar. Eu peço para quem está aqui com a gente no Zoom para alterar o parâmetro do chat para mensagem panelistas e participantes. Assim a gente consegue ver um pouquinho quem está com a gente, receber um pouco dos comentários e alguma apresentação aí, uma palavra de cada um seria ótimo também. E aí a gente chega em considerações finais e a gente dá um até breve, porque a gente já vai convidando para o webinário que vai acontecer depois. E aí uma pausa. E aí, Juliano, o espaço é todo seu. Pronto, eu vou fazer aqui a minha apresentação. Vou começando agradecendo pelo convite. É uma alegria poder participar desse projeto, que é bem interessante. Convidado por contato de uma grande amiga que trabalha em Paris, então você conhece pessoalmente a Márcia, então agradeço esse convite. E eu vou falar a minha trajetória, que foi desde sair do Brasil até vir aqui morar na Alemanha, e de como se passou essa busca para entender a biodiversidade no planeta. Então, essa apresentação, eu já dei uma parte dela no congresso aqui na Alemanha, ano passado, que foi para explicar a carreira de professor aqui na Alemanha para os alemães também. Então, eu vou dar... os slides estão em inglês, mas eu vou, obviamente, falar aqui em português. Mas eu sou originário de Campina Grande, na Paraíba, na região serrana, no agreste paraibano. É uma região que é de transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica. Então, temos uma área que eu cresci nesse ambiente bastante diverso, tanto de ecossistema quanto de cultura também. E eu cresci tendo essa biodiversidade, tanto de animal como de plantas. E eu sempre quis ser pesquisador. E eu tive também como inspiração muito forte meu pai e meus tios, que eram professores universitários. Então, embora que meu pai era professor de música, compositor, mas meus tios eram pesquisadores, não da área biológica, mas da matemática e da área de biomedicina. Mas a busca tanto na cultura, diversidade de cultura, quanto de espécies me inspirou muito desde criança, e eu sempre quis ser pesquisador. E tive contato com a natureza desde pequeno, então. Quando eu fui fazer vestibular, daí eu decidi fazer vestibular para Pernambuco, porque em Campina Grande a universidade para biologia só tinha na estadual, e era para licenciatura, eu queria fazer pesquisa, então eu fui ver onde tinha bacharelado perto, então era em Recife, meus tios moram em Recife, tenho família em Recife, e a minha irmã foi morar em Recife também, então tinha a oportunidade de viver em Recife, estudar em Recife, que não ia ser fácil mudar de cidade para estudar. E eu tive essa oportunidade de poder viver com minha irmã, porque ela já morava lá, e ter meus tios perto também. Então, eu fiz vestibular para a Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Estudei bacharelado. É um curso que, diferente de outros cursos de biologia lá, inclusive de Recife, é um curso que você é obrigado a estudar todos os cursos de biologia, então tive que estudar desde geologia até anatomia humana, embriologia, imunologia, tudo. Então, tive uma visão geral de ciências biológicas. E também a gente tinha um curso que era voltado para a pesquisa. Então, todos os cursos de zoologia e botânica, por exemplo, eles eram inspirados, tinham que ter um pequeno projeto de pesquisa. E
Inclusive, um deles foi até publicado no Congresso, então tive a experiência, tive o treinamento na universidade de fazer pesquisa desde os primeiros semestres do curso, que isso é muito importante também. Durante a iniciação, durante a graduação também, entrei na iniciação científica desde cedo, e aí o professor Leonardo Félix foi uma pessoa imprescindível na formação científica que eu tive, que eu trabalhei também no laboratório do professor Marcelo Guerra, que também foi importantíssimo, de ter essa formação científica na biologia, e fiz 2 anos de extensão científica com o fomento do CNPq, do Bolsa de Iniciação Científica, que é importante você ter esse apoio. Eu tinha outros estágios que eu fiz na faculdade, mas eu fiquei com esse estágio porque ele era pago, e porque eu tive apoio muito forte, muito interessante. Esse tópico que era citogenética me encantou desde o começo, para ver a evolução dessas espécies e as espécies de orquídeas. Então, era um grupo de plantas que eu já, desde a adolescência, eu cultivava orquídeas e saía como pai para procurar orquídeas. Já eram top, já tinham uma relação, mas eu já conheci desde antes de ir para a faculdade. Então, foi tipo unir o útil ao agradável, unir o interesse para a pesquisa. E eu saí da graduação já com 2 artigos, praticamente. Então, já foi, quando eu terminei a graduação, ou melhor, antes de terminar, eu tive a oportunidade, eu também tive a oportunidade de ter um intercâmbio de um semestre, tem um programa da universidade com a Universidade dos Estados Unidos para intercâmbio, e eu fiz, que era financiado pela CAPES. Então, eu fui para a Universidade de Iowa State University, na cidade de Ames. Eu tive lá um intercâmbio, eu tive um estágio com o professor Kirk Moloney, e trabalhei com espécies invasoras. Então, da genética, eu passei para a ecologia, porque eu queria trabalhar com ecologia desde cedo, e foi a oportunidade que eu tive de trabalhar com ecologia. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive que fazer a tese. Então, a tese de bacharelado, então, me associei ao grupo do Marcelo Tabarelli, na Universidade Federal de Pernambuco, e eu trabalhei pesquisando a fragmentação e o efeito de borda sobre as epífitas, novamente, especialmente as orquídeas e as bromélias, com o professor José Alves, e aí ficando na ecologia. E aí, quando eu fui com o trabalho de campo, e aí vendo como é que muda a diversidade dessas epífitas da borda da mata até o interior. Quando terminei a tese, daí eu fui contactando possíveis supervisores, orientadores no exterior, especialmente na Europa e na Alemanha, porque meu orientador dos Estados Unidos, ele tinha cooperação com os alemães, então eu queria ir para a Alemanha e não para os Estados Unidos. Ele ofereceu para fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos, mas eu não quis voltar para os Estados Unidos. Então, ele teve contato lá com o professor, o supervisor alemão, escrevi um projeto e submeti para a chamada conjunta da CAPES-CNPq e DAD, que é a Fundação de Fomento de Intercâmbio da Alemanha, e foi aprovado a bolsa. Então eu recebi a bolsa DAD, então fui para a Alemanha e eles pagam o curso de alemão intensivo. Então, foi 6 meses que eu aprendi alemão, depois, antes de começar o doutorado. E no doutorado eu fui para o grupo do Florian Jeltsch, na Universidade de Potsdam, para fazer o doutorado em Ecological Modeling, em modelagem ecológica, que era sempre uma motivação que eu tive desde o começo, de entender os processos que geram biodiversidade. Então, durante esse projeto também, o projeto era para trabalhar com plantas da África do Sul. Então, morei parte do doutorado também na África do Sul, na cidade de Cape Town, na cidade do Cabo, com financiamento do Ministério da Ciência para pagar as despesas das viagens. E durante o projeto trabalhei
para entender como é que as espécies de plantas, no caso de proteáceas, que tem essas inflorescências maravilhosas, e a vegetação mediterrânea, e eu simulei com simulações de computador como é que essas plantas se distribuem nessa paisagem. E daí dá para descrever dentro dessa região onde que dá para as populações conseguem se manter sustentavelmente, ter populações sustentáveis ou viáveis. E com esse tipo de modelo dá para fazer vários experimentos, por exemplo, como é que a colheita de flores selvagens pode afetar a sobrevivência das espécies, então fiz experimentos sobre isso. Fiz experimentos simulando a perda de habitat e as mudanças climáticas para saber quais espécies vão poder sobreviver no futuro e onde é que pode se encontrar refúgios de biodiversidade. Então, isso foi um projeto explorativo para saber os efeitos dos antrópicos na biodiversidade. No final do projeto de doutorado, eu entrei em contato com os colaboradores porque eu queria voltar a trabalhar com as minhas epífitas e com as minhas orquídeas. Então, eu entrei em contato com um pesquisador da Universidade de Oldenburg, o professor Gerhard Sotz, que ele é um especialista mais eminente de epífitas que existe no mundo. E acontece que está aqui na Alemanha. Então, fui falar com ele e disse, olha, eu quero modelar as epífitas. Então, ele, ok, deu todo o suporte. Então, eu escrevi um projeto para submeter para o DFG, financiamento de pós-doc, para pagar minha própria posição. E tem a facilidade porque o DFG, ele, digamos assim, ele fomenta, especialmente pesquisadores que são do exterior, que querem ficar, que estudaram aqui no doutorado e querem ficar na Alemanha, eles dão um apoio maior nesse sentido. Nesse meio tempo que eu submeti, às vezes demora 6 meses para ter a resposta, né? Eu fui para o Brasil, eu defendi, fui para o Brasil, nesse meio tempo eu fui me candidatar para outras vagas que apareciam no pós-doc. Nesse meio tempo, eu me ofereci uma vaga de pós-doc na Universidade de Göttingen para trabalhar com o professor Holger Kraft. E, ao mesmo tempo, foi aprovado meu projeto de FG. Então, eu tive a oportunidade de ter minha posição e ter dinheiro extra para pagar doutorando, para trabalhar nesse projeto. Então, acabei tendo 2 projetos. Com um Holger, eu fui trabalhar com outro tópico, que era biodiversidade de ilhas oceânicas. Então, eu trabalho com epífitas e com ilhas oceânicas, que é um tópico dele, do grupo dele. E eu tive esses dois focos daí, que eram 2 projetos concomitantes, né, que é o de epífitas e o de ilhas oceânicas. Quando o projeto do DFG, que eu tive a oportunidade de ter um aluno de doutorado para orientar, a gente fez não só trabalho de campo, a gente foi para o Brasil e foi para o Panamá fazer trabalho de campo, como também modelagem ecológica. Então, a gente modelou florestas, a dinâmica da árvore, como é que ela obtém fotossíntese, como é que ela obtém carbono através de fotossíntese, cresce e cria biomassa, e toda essa dinâmica da floresta para poder simular as epífitas. E no foco de ilhas, também desenvolvendo modelos para entender a dinâmica da diversidade, mas adicionando daí dinâmica de comunidades e evolução. Também trabalhando muito com macroecologia e biogeografia, então ampliando o foco, então foi desde a escala bem pequena de cada indivíduo, ali das epífitas até em escala global, nos estudos. E aí eu seria o tipo que diferentes linhas de pesquisa já surgindo ao mesmo tempo. Durante esse pós-doc, eu tive a oportunidade de trabalhar, como eu falei, no Panamá, morando na cidade do Panamá e fazendo campo no Caribe, perto da cidade de Colón, com um doutorado, e a gente foi também para o Nordeste, voltou para aquela primeira área que eu fiz meu bacharelado, minha tese de bacharelado, a gente voltou para essa mesma área para fazer pesquisa, e também com financiamento do DFG. No final do pós-doc, eu fui aplicando para outras vagas de pós-doc, escrevendo novas teses, novos projetos e aplicando para vagas de professor também já. Nesse meio tempo, fui feita uma vaga de pós-doc no AIDIF, que é o Centro de Pesquisa de Biodiversidade. Então, fui lá, fui fazer
projetos de revisão e de modelagem, continuando a parte de ilhas oceânicas. E logo, no segundo mês que eu estava lá, eu fui oferecido a vaga de professor na Universidade de Würzburg. Então, passei 6 meses em Leipzig, no IDEF, e vim para Würzburg montar meu próprio grupo, mas nesse meio tempo eu continuei trabalhando com projetos lá do IDEF em paralelo também. Em Würzburg, daí veio essa nova fase, que foi como líder de grupo de pesquisa, meu grupo de modelagem ecossistêmica, também orientando alunos de doutorado, tanto continuando essa linha de pesquisa de ilhas oceânicas, vendo a dinâmica ecoevolutiva, e aqui eu tive a oportunidade de unir a minha formação que eu tive de citogenética, desde a graduação, com a ecologia e ver a dinâmica ecoevolutiva da biodiversidade. Tive alunos também de bacharelado e doutorado que trabalham agora com esse mesmo tipo de modelagem, mas para entender de invasão, por exemplo, de ecossistemas, saber quais espécies que invadem. E não só de ilhas, mas a gente está ampliando a ideia também, que são as montanhas isoladas. E aqui a gente está com um projeto para trabalhar em montanhas isoladas no leste africano. Aqui no Quênia, a gente foi também com base nesse projeto, nesse tipo de projeto, em áreas montanhosas. Tive a oportunidade de trabalhar no Quênia, de ir para o campo, e também entrar em contato com pesquisadores da China para escrever projetos em conjunto também, que eles também têm esse tipo de ambiente lá. E eu cheguei lá também com financiamento lá para dar aula e conhecer a área de pesquisa para escrever projeto. O financiamento também, tanto chinês quanto belga. No caso, o projeto do Quênia foi com financiamento belga. Então, seria vários tipos de financiamento para poder conseguir fazer a pesquisa, aliar a pesquisa de modelagem com o campo. Aqui uma foto da gente no campo lá no Quênia, toda uma logística, né, de viagem, de expedição, que só é possível tendo financiamento. Eu tive um bom financiamento. Tem outros projetos de pesquisa, outras linhas, né, também relacionado a, digamos assim, fragmentos, a ilhas, assim, tem a parte de fragmentos de habitat, que é uma coisa também que remonta à minha pesquisa de bacharelado. Eu tenho um aluno de doutorado que trabalha com dinâmica de extinção no futuro, chamado Extinction Depth, e ela já publicou um artigo, uma revisão que foi, inclusive, recebeu um prêmio internacional, essa revisão. Então, muito orgulho que os alunos também estão tendo sucesso na pesquisa. Sigo outra linha também, trabalhando com a diversidade aqui na Bavária, que é o estado alemão que eu trabalho. Então, projeto financiado pelo governo alemão para estudar biodiversidade aqui na Bavária. Eu estudo esse projeto para estudar biodiversidade tanto de plantas aquáticas quanto de plantas terrestres. E, novamente, para simular um modelo, para simular a dinâmica de biodiversidade atualmente, mas também no futuro, principalmente considerando mudanças climáticas, que é um tema muito grande aqui na Alemanha, e tem investimento muito forte para entender quais os efeitos sobre a biodiversidade. Também tem projeto de pesquisa com pesquisadores do mundo inteiro, inclusive com colegas do Brasil, na cidade de Goiânia, para entender a diversidade em escala global. Como é que por que existem tantas espécies nos trópicos e nas zonas temperadas tão poucas, né? Então, a gente também desenvolve modelos para entender esse tipo de diferença. E aí, acho que para resumir isso, que eu já falei demais, que a minha trajetória, tipo, pelo interesse da biologia e vendo essa formação tanto da genética, ecologia, e tendo essa visão geral, começando com as epífitas, mas aí ampliando o foco para outro tipo de organismo, incluindo trabalho de campo com modelagem, e aí ampliando os diferentes focos de pesquisa, né, para incluir não só dinâmica florestal, como de copa de floresta, como ilhas, fragmentos, lagos,
montanhas. Tudo isso para entender a dinâmica biogeográfica e ecoevolucionária da biodiversidade. Com isso, obviamente que eu tenho que dizer obrigado para meus alunos, para todos os meus colaboradores, meus professores, minha família, eu acho que minha irmã está assistindo, e todo o financiamento que eu acho importante, que eu tive o apoio, não só de fomento aqui do exterior da Alemanha, mas também do Brasil, tanto da CAPES, porque eu me ocasionei para o exterior, desde a graduação, como CNPq também, para pesquisa. E é isso. Obrigado pela atenção. Espero que não tenha estourado muito tempo. Juliano, Eu posso parar? você consegue parar? Ótimo, Juliano. Gostei desse seu resumo final, que mostra que você abriu, né? Mas a gente... Exatamente. Você foi expandindo muito e a sua experiência internacional é formada por várias experiências de vários países diferentes. É impressionante. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Que bom que a sua irmã está aí. Eu estou curiosa com uma coisa, só para você deixar guardado. Como é que essa experiência já na graduação te provocou, talvez, uma vontade de seguir tendo experiências internacionais? Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a possibilidade de sair, de fazer pesquisa fora, e eu me lembro perfeitamente, me marcou aquele momento. E eu lembro que no laboratório as pessoas, quando voltavam dos períodos curtos fora, era muito especial aquela primeira apresentação para contar tudo como foi. Mas, na verdade, o durante não tinha esse contato, né? Acho que hoje é diferente. Hoje a gente se comunica mais fácil. Então, enquanto a pessoa está fora, pode ter muito mais troca do que eu acho que tinha nessa época lá da minha experiência. Mas a gente pode seguir com o Marlos. Algumas perguntas já estão chegando. E a gente vai ficar muito atento. Olá para todo mundo que chegou aí, foi entrando. E a gente pode seguir com você, Marlos. Aqui. Tá ótimo. Bom, vou começar direto na apresentação. Eu sou advogado, eu trabalho com direito ambiental e direito público, principalmente. E, bom, por causa do tema do trabalho, em algum momento eu resolvi que eu precisava de um pouco mais de conhecimento técnico específico. E aí eu fiz um mestrado na área de engenharia urbana e ambiental. E aí, logo um pouquinho depois, eu comecei o doutorado, que está em andamento. E hoje eu estou na Alemanha, eu trabalho como pesquisador na Universidade de Braunschweig, um pouco mais ao norte da Alemanha. Eu vim para cá com uma bolsa de pesquisa da Fundação Alexander von Humboldt, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, em resumo, hoje em dia o meu trabalho é um pouco dividido assim, entre o direito, a área jurídica, tipicamente, e por isso essa fotinho sou eu aqui de terra, entre a área jurídica e a área técnica, digamos assim. A minha pesquisa na Alemanha é na área de resíduos sólidos no mar. Essa é a pesquisa que eu apliquei e vim para a Alemanha. E eu tento, assim, pelo menos uma vez por semana, também dar um pouco de atenção para o meu doutorado aqui, que é na área de microplástico. Então, eu tento juntar os dois aqui, né? Nem sempre é fácil, mas eu tento fazer um pouquinho dos dois. E, paralelo a isso, eu continuo com alguns trabalhos na área de meio ambiente, já na área de direito ambiental e direito público, mais especificamente, a maioria deles no Brasil, mas alguns aqui em cooperação entre Brasil e Alemanha, além dos projetos de pesquisa. Então, essa é a bolsa que eu vim para cá. Assim, a bolsa é vinculada diretamente à chancelaria aqui da Alemanha. Uma das grandes motivações dela, uma das coisas mais bacanas dela, é a chance de você encontrar eu encontro com a Angela Merkel agora em julho. Quer dizer, o nosso encontro já foi adiado para o final do ano, mas é algo que para a gente dá bastante empolgação nessa bolsa. Ela está com inscrição aberta agora, vai até setembro, e todo mundo que pensa em fazer um trabalho fora
ficar um tempo fora. Eu super recomendo, depois eu posso, se quiser mais informação, eu tenho bastante coisa para compartilhar. Posso mandar me pergunta no e-mail, no LinkedIn, mas é uma bolsa para pesquisadores que já têm algum perfil internacional e que é uma bolsa para pessoas com perfil de liderança também. Então, são requisitos pouco acadêmicos, especificamente. Você não precisa ser acadêmico para ser essa bolsa, que é outra coisa que abre bastante porta. Entrando especificamente no tema, né, trajetória, tem uma palestra, um TED Talk famoso desse Kurt Vonnegut, sobre como são contadas, como são criadas grandes histórias. E, basicamente, você começa uma posição mediana e, em algum momento, você tem um grande sucesso, de repente, você vai para o fundo do poço até que você se recupera, encontra o casal ideal e segue para o futuro feliz para sempre. É um senhor contando essa história, é super divertido. Mas acho que a parte do pesquisador é diferente. Assim, né? É como se fosse essa curva, mas repetido por centenas de vezes. Assim. O Juliano estava comentando, assim, para quem pretende pesquisar e trabalhar como pesquisador, você tem uma ida e volta de aplicar para projetos, elaborar projeto, aplica, acerta, não acerta, tem financiamento, não tem financiamento, diminui o grupo, aumenta o grupo, o equipamento quebra e não tem dinheiro sobrando no seu projeto. Então, tem um monte de mudanças específicas que você não consegue prever no seu projeto. No meu caso, especificamente, quando eu estava na graduação, eu sempre achei interessante ter uma experiência internacional, mas era muito caro, não era pagável para mim. E aí, isso me coloca com duas opções, basicamente. Era ou gastar todas as economias e fazer um investimento que você não sabe no futuro se vai se pagar, é um risco, ou aplicar para uma bolsa que você também não sabe se você vai conseguir. Na verdade, é incerto, é um número limitado de bolsas e você nunca sabe se você vai ser selecionado e geralmente demora o procedimento, etc. A Juliana comentou também alguns projetos e voltou para o Brasil enquanto você espera, às vezes demora 6 meses, às vezes mais até. E eu acabei encontrando um meio do caminho, assim, né? Como eu trabalhava com direito ambiental, mas eu queria fazer algo, eu sentia falta de conhecimento técnico, até porque eu participava de reunião com muito assunto técnico e eu não podia opinar exatamente sobre o tema técnico, tinha que simplesmente ouvir o que minha parte especialista dizia. Isso me incomodava um pouco, não ter uma opinião própria, né? Não poder dar uma opinião própria. E aí eu fiz alguns cursos mais breves, e aí eu tentei alinhar um pouco o curso nacional e tentar um pouquinho mais de exposição fora. Eu fiz um curso aqui na Alemanha, de curta duração, Summer School. Fiz um curso na Holanda também de curta duração. Fiz um pouco mais longo nos Estados Unidos, em Harvard, mais na área de direito ambiental. E aí eu me pensei, acho que estou pronto. E aí, nessa ideia de ficar mais um tempo fora, uma experiência mais longa, internacional, eu entrei no mestrado, mas meu mestrado é uma dupla diplomação. Meu mestrado no Brasil, foi no Brasil, 100%, mas os professores iam da Alemanha para o Brasil me dar aula, e eu tenho um diploma do Brasil e da Alemanha. Então, foi o meio do caminho, assim, como ter uma experiência internacional sem morar fora, né? Sem ter que morar fora, sem ter que me afastar do Brasil e do trabalho, etc. Esse foi o meio do caminho que eu consegui, e foi no mestrado que eu conheci hoje o meu chefe aqui na Alemanha, né? O chefe do departamento, que é o meu... Aqui na Alemanha, quando você vem pesquisar de fora, você tem que ter uma pessoa que, entre aspas, se responsabiliza por você. E ele é essa pessoa aqui na Alemanha, comigo. E aí uma coisa que eu sempre comento para quem está querendo pesquisar fora, etc., e foi algo que já foi comentado bastante até no primeiro webinar, é que tem um pouco de emoção, assim, né? O pessoal se empolga muito com a ideia, porque geralmente você vê muitas coisas boas de morar fora e o que você tem de coisas legais. E tem muitas coisas legais, não tem dúvida. Mas não pode ser uma decisão passional. Assim, morar fora é difícil. Você tem outros desafios de cultura, a sua rede mais próxima de amizade, a sua rede mais segura de familiares, etc., não estão tão perto de você. E aí você pode sentir falta. Assim, você pode atrapalhar em um momento. Então, eu sempre costumo falar que precisa de uma maturidade emocional, pelo menos que você tenha refletido efetivamente sobre o que você pretende fazer, e não simplesmente falar o Brasil é ruim, o exterior é bom, que não é verdade
nem o exterior é só bom, nem o Brasil é só ruim. Os dois têm coisas muito boas. E aí eu sempre gosto de falar alguns casos que aconteceram comigo nessa mudança aqui para a Alemanha, assim, porque tendo várias coisas curiosas, assim, que umas divertidas, outras nem tanto. Assim. A primeira coisa, eu cheguei aqui, o meu programa também tinha um curso de alemão, e aí eu fiquei 4 meses morando no hotel fazendo esse curso. E um dos dias no hotel apareceu um rato na minha cama, uma agradável presença. E era um rato selvagem, segundo o gerente do hotel. Então ele falou assim, não é nada demais, é só um ratinho aqui da floresta que tem aqui perto. E aí eu estava reclamando, por exemplo, como assim tem um rato na minha cama? Eu disse, não, você não tem rato no Brasil? Eu falei, óbvio que eu tenho rato no Brasil, mas eu não tenho rato na minha cama, eu não durmo com ele, sabe? Tem outras pegadinhas, assim, né? Depois, no meu primeiro apartamento aqui, estava no inverno, eu vim para cá em julho, eu fui para o apartamento efetivamente em novembro, ele estava bem frio já, só que meu apartamento ficava num clima tropical, assim, parecia o Brasil, era maravilhoso. Eu entrava, um calor danado, úmido, dava para você plantar coco e banana lá. Só que isso tem um custo, né? E aqui na Alemanha esse custo vem um pouco depois, porque o valor do aquecimento é mensal, calculado anualmente, depois de um tempo no ano seguinte eles te mandam. Aí vem uma fatura assim, inacreditável de aquecimento de casa. Teve uma multa na Autobahn aqui, também que é aquelas estradas da Alemanha que você pode dirigir em velocidade limitada, né? Aí eu fui dirigindo achando que era limitado e passei num trecho que não era ilimitado, não era para ser. Aí também depois de 6 meses vem uma notícia em casa, assim, você foi multado, e aí chega uma conta alta para você pagar. Aí tem vários outros casos aqui. Mas em relação ao trabalho especificamente, assim, o que eu costumo sempre falar é que morar no exterior, trabalhar com pesquisa no exterior, acho que faz bem assim, para o pesquisador. Assim, faz bem porque você vê que o pesquisador brasileiro ele está zero atrás do pesquisador internacional. Assim, quando a gente está no Brasil, a gente tem uma ideia de que o que acontece no exterior é incrível. A gente vê os artigos sendo publicados, nossa, que artigo incrível. Eles devem ter uns equipamentos fora de série, o pessoal é genial, etc. E a pesquisa que eu faço na Alemanha e que todo mundo faz na Alemanha é exatamente a mesma pesquisa que o Brasil faz. A diferença não é de qualidade. Assim, o pesquisador brasileiro vem aqui e não fica perdido, ele sabe trabalhar, ele é muito querido, tem um jogo de estrutura e uma informalidade que às vezes ajuda um laboratório a se integrar bem, etc. A diferença é de quantidade. Aqui você consegue ser pesquisador e ter uma carreira interessante, ter um salário interessante, você tem um pouco mais de infraestrutura, ou talvez bem mais infraestrutura do que você tem no Brasil, mas em relação à academia, em relação a pensar, etc., é a mesma coisa. Uma outra diferença que eu notei bastante foi em relação a equilíbrio, trabalho e vida pessoal. Assim. Eu costumo dizer que eu sou um workaholic em recuperação. Assim. Sempre trabalhei bastante. Se eu não trabalhava, eu preenchi meu tempo fazendo alguma pesquisa, né? Estudando, ou mestrado, ou doutorado, etc. E aqui na Alemanha eu me vi com tempo demais, assim, porque a jornada de trabalho acaba em determinado momento aqui. Assim. É bem claro, você trabalha de X hora até tal hora e acabou, você vai para sua casa. E assim, especialmente no verão, estava muito claro ainda. Eu não estava acostumado a sair do trabalho claro. Então, eu chegava em casa e disse, nossa, o que eu vou fazer com todo esse dia ainda livre para mim? Aí você fica procurando o que fazer, até o seu cérebro entrar no modo de, assim, não é razoável o antigo jornada de trabalho, a antiga lógica de trabalho. Demora um certo tempo para se adaptar. E você aprende bastante também sobre o próprio Brasil, eu diria. Tem bastante pesquisador, ou bastante curiosos, digamos assim, me perguntavam como é que é no Brasil, e você faz isso no Brasil, você não faz no Brasil. Primeiro, você aprende que assim, você não representa o Brasil. Eu venho do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eu não posso representar nada do Brasil. Então, no começo eu falo, não, no Brasil é sempre assim. Até que você fala assim, não, talvez no Rio de Janeiro seja assim, mas é muito diferente nas outras regiões do país. Precisa parar para refletir. E vem perguntas que você também não sabe, né? Como é que funciona, sei lá, de onde vem a farofa? Como é que você faz pão de queijo? De cultura, de tamanho da população, de pesquisa, e tudo vem de cultura, e você acaba pesquisando sobre o seu próprio país, coisas que você não sabia. Isso foi um aprendizado bem interessante para mim, me agradou bastante. E aí, assim, só para concluir, né, acho que a pergunta final tem muita dificuldade, é problemático em alguns momentos, é difícil em outros momentos,
Mas tem muita coisa bacana. E eu vou falar que eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter morado fora por um tempo. Assim, né? Talvez tenha, mas a grande maioria das experiências são positivas. Assim, você aprende mais sobre você aprende mais sobre o seu país, você aprende mais sobre outros países, aprende uma nova cultura, sem dúvida, possivelmente uma nova língua. Você vê diferenças, às vezes no Brasil, ou quando você está na sua zona de conforto, algo diferente te choca um pouco. E aqui você se vê em posições em que o diferente é você, assim, hábitos que para a gente são extremamente normal, tipo hábitos de escovação de dente, banho, o que come, como se veste, são totalmente normais para a gente, não são exatamente normais ou comuns aqui. E aí você aprende a ser um pouco mais tolerante também, a ver que você às vezes é o diferente, quando você vê a diferença, isso não te choca tanto, você consegue lidar. Eu acho que eu aprendi a lidar um pouco melhor com isso nesse período que eu estou morando aqui. É isso. Deixa eu descompartilhar a tela, certo? Você pode parar o compartilhamento. Ótimo. Aí, tá certo? Tudo certo. Agora vamos nos reunir aqui com todas as perguntas e curiosidades possíveis. E aí, quem está assistindo a gente aqui, com a gente aqui no Zoom, lembrar só de passar os parâmetros do chat para panelistas e todos, para a gente ficar se comunicando bem livre. E já tem alguns comentários aqui também do Facebook. Deixa eu começar dizendo que a história do rato é terrível. E eu já ouvi uma história também de rato aqui na França, de uma pessoa que sofreu, mas ela, acho que o rato não chegou até a cama. Acho que você foi logo com uma história mais dramática, né? Mas vamos voltar, eu tinha comentado com o Juliano sobre... Puxa, Juliano, vai começar a história de experiência internacional lá na graduação. Eu gostei que você falou um pouco como foi importante ter as pessoas da família trabalhando em universidade, né? Isso é realmente uma realidade muitíssimo interessante. E você foi falando um pouco também de um professor que era grande inspiração para você, e você já imediatamente na graduação teve uma chance de intercâmbio. Como é que foi isso? Isso te acendeu ali um desejo para depois? Pronto, durante a graduação tinha esse programa. Quer dizer, eu queria fazer doutorado no exterior, até porque eu conheci isso da família, né? Porque meus tios tinham ido fazer doutorado no exterior, então eu sabia que era possível, digamos assim. E na universidade que eu fazia graduação, tive esse programa de intercâmbio, que era da CAPES, mas eram universidades parceiras do Brasil e dos Estados Unidos que faziam esse intercâmbio. Então, tinha alunos dos Estados Unidos que vinham para a universidade estudar também um semestre. Então, eu conheci, antes de eu ir, já conheci alguns que vieram e conheci uns colegas da faculdade que tinham ido. E foi, obviamente, que ambos os lados deram sempre boas recomendações e incentivaram bastante de tentar aplicar para a Bolsa. Em relação a aplicar a Bolsa, aí, na verdade, era fácil, porque a seleção em si eram 2 vagas, mas foram 2 ou 3 candidatos, porque no final você tinha que ter a proficiência provada de inglês, e aí poucas pessoas conseguiam tinham coragem até tivesse bom inglês, mas as pessoas não têm confiança de tentar, de fazer o teste, tentar uma seleção e tentar ir para o exterior. Alguns dos colegas que eu vi por esse intercâmbio que eu conheci depois lá, que foram fazer intercâmbio, depois voltaram para o Brasil, terminaram o curso e voltaram para lá. E, inclusive de Recife. Inclusive, eles disseram que eles sempre quiseram ir para os Estados Unidos. Então, foi a oportunidade eu fui porque eu queria ter essa experiência no exterior, mas não necessariamente nos Estados Unidos, era o intercâmbio que tinha na universidade. Então, eu fui
Lá foi bom. Eu acho que isso é uma oportunidade boa de falar o que o Marlos falou da formação que a gente tem no Brasil, que não é de menosprezar, porque lá eu percebi que com os colegas lá na faculdade, a minha formação no Brasil era muito superior ao que eles tinham lá na graduação. Então, fazia um curso de ecologia em que os alunos morriam de medo de fazer um teste estatístico nas análises, né? E no meu curso, na minha formação, tinha vários cursos de cadeiras de disciplinas de estatística e bioestatística. Então, tinha a formação que eu não tive dificuldade alguma lá, inclusive foi importante para mim, para aprimorar meu inglês. Que, obviamente, que eu consegui passar o professor de inglês, mas assim, ali no limite para ser aceito. Mas é uma experiência que me ajudou bastante para ter essa proficiência no inglês, que é imersão, né? Você está lá assistindo aula e conversando. Foi um tempo que eu mal falava português, porque tem poucos brasileiros lá. Então, era só inglês o tempo todo. Então, você facilita muito o desenvolvimento, nesse caso. A gente pode até aproveitar aqui um gancho, porque tem já algumas perguntas em relação à língua. Naturalmente que o alemão cria esse susto, assim, né? Qual a importância de se aprender a língua antes de chegar no trabalho novo, né? Que isso, quando é um pré-requisito, né? Mas quando você pode escolher, talvez crie essa insegurança, dificuldade de entender se o seu nível está bom ou não. Tem uma pessoa, por exemplo, perguntando, além do alemão, tem uma pessoa perguntando sobre o próprio inglês, que ela está interessada em ir para o Canadá. Se vocês são apoiadores assim do estudo da língua firme antes, você dá para se lançar um pouco? O que vocês acham? Marlos, primeiro? Pode ser. Então, acho que no nível de mestrado, doutorado, mestrado talvez não, mas no doutorado, acho que basicamente todo mundo consegue se comunicar em inglês. Então, assim, no meu trabalho, eu, em tese, não precisaria falar alemão, porque todo mundo fala inglês. Eu por acaso, estou trabalhando no mesmo departamento que me deu aula no Brasil. E as aulas no Brasil eram, obviamente, em inglês e não em alemão. Mas eu tinha até anotado, e passei rápido, não acabei não falando, mas para mim é indispensável que você consiga falar a língua do país, é que você se esforce um pouco. Eu acho que você... Na Alemanha, eu acho que você consegue se comunicar razoavelmente bem com o inglês, na maioria dos lugares, nas grandes metrópoles, você vai conseguir se virar e você não vai passar nenhum perrengue. Mas a verdade é que você perde um pouco da cultura, você perde um pouco de um encontro com os amigos alemães, você perde um pouco de uma reunião. Então, assim, sendo possível aprender a língua do local que você for, né? Ou para a França, ou você, ou a Alemanha, né? Aqui para a gente, eu super recomendo. Inglês, acho que é o ponto de partida. Assim. Eu conheço gente que mora aqui na Alemanha e que não fala inglês. O brasileiro mora aqui e só fala alemão. É mais difícil, porque aprender alemão é puxado. E aí, aprender direto alemão, acho que é mais ainda. O inglês, com pouco tempo, sei lá, talvez um ano, você consiga ter um inglês funcional, né? Você consegue se virar. O alemão, assim, não é que com um ano você não consiga, mas assim, talvez um ano de dedicação exclusiva a isso. Com um ano fazendo cursinho de alemão, eu não acho que você vai conseguir se virar bem na Alemanha, por exemplo. Então, assim, não é indispensável alemão aqui para a Alemanha, não é indispensável para pesquisa acadêmica de nível de doutorado, eu diria, mas eu diria que é altamente recomendável se você tiver a opção de fazer isso, de já antecipar, e obviamente você vai melhorar aqui, mas se você puder antecipar, eu super recomendo que tente. Eu acho que para quem quer seguir na pesquisa, talvez, principalmente em biologia, eu acho que inglês é indispensável, porque você tem que publicar em inglês, todo jeito. Então, deveria ser mais forte isso na graduação, porque as pessoas, eu acho que deveria ter uma procura maior. Na época do governo Dilma, teve bastante gente que veio pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Inclusive, conheci vários brasileiros que vieram, mas tinham vagas que não eram preenchidas porque não tinha gente que sequer tinha inglês para ver. Porque
porque às vezes para você vir um curso de mestrado, doutorado internacional, você nem precisa de alemão, você precisa de inglês. E é óbvio que você vai aqui na Alemanha, é bom você aprender alemão, porque você, no final das contas você tem que viver aqui, tem que comunicar com as pessoas, e é importante para a integração e para se sentir melhor no país. Então, de certa forma, eu acho que, por exemplo, na Alemanha você poderia aprender alemão estando aqui, mas o inglês é imprescindível para qualquer país. E no Panamá era meio que era no inglês, mas era também meio que no portunhol, ia facilitando as coisas também. Teve algum lugar que foi realmente dificílimo? Olha, na China é sempre difícil, porque as pessoas não falam nem chinês nem alemão. Então, difícil, mas vai na mímica, às vezes, né? Mas você dá aula lá em inglês, daí, não é obviamente, em mandarim. Ou no Quênia, dando aula lá no Museu Nacional de Nairobi, em inglês. Então, é tudo... aqui a aula tem que dar aula em alemão, então tem que aprender também. Se a aula na graduação, tem que ser aula em alemão. De certa forma, tem que aprender a língua. Para seguir a carreira aqui também é bom aprender língua local. Então. Eu passei um período na Holanda também, e, claro, na Holanda o inglês é muito fácil, realmente eles falam um inglês maravilhoso, e eles, numa mínima hesitação, eles trocam para o inglês nos lugares também, fora do trabalho. Mas teve um episódio que eu fui assistir a primeira tese lá do grupo que eu estava trabalhando, e eu não sou amiga da bicicleta, então todas as pessoas usavam bicicleta, estávamos todos atrasados, todos pegaram a bicicleta e eu fiquei desesperada correndo para chegar no lugar, e chegando no lugar a tese era em holandês. Ai, que tristeza. E aí tem isso, né? Tem, às vezes, o trabalho no laboratório pode acontecer em inglês, mas e aí nas formalidades você tem a língua. E lá também tem uma questão que são questões, contato seu com o governo e burocracias, eles não fazem inglês para não ter... Mas é bom sempre botar e pegar algum colega local para ajudar, porque isso é importantíssimo. Tive que também ter esse tipo de ajuda, porque aqui nem os alemães direito, eles sabem ler o alemão formal, até é difícil para os próprios alemães, inclusive. Imagine para o estrangeiro. Eu aprendi uma palavra, aprendi Luft, está certo. Eu diria que alemão gosta de burocracia também, né? Então aqui a burocracia também tem a infelicidade de ser em alemão. Então a linguagem complica mais ainda a burocracia. Meu vocabulário em alemão tem um pouquinho de palavras, algumas palavras que eu aprendi na Suíça, mas um pouquinho, também um período que trabalhei lá. E esses dias eu aprendi Luft, acho que Luft. Achei bonito Luft, ar, né? Não é isso? Então, cresceu meu vocabulário. Tem alguns comentários aqui também. A Alessandra Granato, que fez lindamente o webinário número 1, junto com a Débora Moretti, que está também na mesma linha ali de conversa. Ela comenta que o medo da estatística e bioinformática ainda a acompanha, mas que ela segue aprendendo. Então, que interessante, né? Você falou que a sua formação acabou sendo tão forte que depois você encontrou as pessoas que têm o medo da estatística, realmente. Algumas pessoas interessadas na cultura aqui da farofa e no pão de queijo, sempre bom. Eu achei curioso você falar isso, que eu sinto isso também, você começar a aprender sobre o seu próprio país quando você está longe, porque as pessoas querem algumas informações, né? E eu me dei conta disso assim muito rápido e fiquei muito consumindo informações e com um desejo de aprender mais coisas sobre o Brasil. Aqui, o engraçado é que as pessoas até achavam engraçado, no começo eles ficaram meio chocados, que eu levo... Aqui alemão adora fazer churrasco no verão, né? E às vezes eu fui preparar um churrasco, eu fui comprar coraçãozinho de galinha para fazer uns espetinhos, levar para o churrasco, né? E eles ficaram horrorizados, dizendo, o que é isso? Isso é voodoo? E
coração de galinha é comida de gato aqui, né? E às vezes era engraçado que às vezes depois disso eu levava, todo tinchado levava os petiscos só para provocar. E porque é o coração. uns que eu até provava, gostava, mas assim, não. Uma Só cara para provar de mesmo. né? É. Fazendo careta, assim. Bom. E, Marlos, você comentou uma coisa também que foi novidade para mim, esse mestrado que era Brasil, Alemanha, e os professores iam para o Brasil. Bom, foi uma coincidência. Na verdade, eu estava procurando mestrado, procurar um mestrado na área de meio ambiente e razoavelmente generalista. Ou seja, um mestrado que um advogado pudesse acompanhar, embora não tivesse formação técnica. E eu esbarrei nesse mestrado da PUC do Rio. Ele é uma parceria com a minha universidade aqui da Alemanha. E aí, eu diria, algo entre um terço e metade das aulas são ministradas por professores daqui da Alemanha. E são em inglês, então o mestrado tem um requisito um pouco maior de ingresso para inglês, né? Porque as aulas são em inglês. Mas você recebe a certificação dos 2 países. Então, é uma alternativa, um meio do caminho interessante para quem quer ter uma exposição à ciência, ao conhecimento internacional, especialmente na Alemanha, e que não pretende sair do Brasil ou não pretende sair do Brasil nesse momento, pelo menos. Legal, a gente vai conhecendo. E isso me lembra um comentário do Juliano, que ele diz que ele sabia das possibilidades, né? Saber que existe, né? É um pouco saber que existe. Exato. E o que a gente está fazendo aqui também está ligado ao saber que existe, né? Saber que existe o que pode ser superior, uma técnica, um aparelho, mas o que pode ser um desafio, o que pode ser igual ao Brasil, ou o que pode faltar, né? As pessoas falaram muito nos outros webinários a falta das colaborações, às vezes, colaborações assim do dia a dia, né? Bater no laboratório do lado, pedir alguma coisa, correr pelos corredores e ter as pessoas assim muito fácil, parar no corredor e discutir um assunto, essas coisas assim que muitos tiveram experiência no Brasil assim super forte. A gente falou muito da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, e lá você encontra as pessoas nos corredores assim com discussões assim maravilhosas sobre ciência, porque não dá tempo nem de chegar, assim, você encontra as pessoas. E eu volto também para uma pergunta que já estava lá no início. A Rosa Cristina queria entender o que era importante, assim, mais ou menos pré-requisitos para conseguir essas bolsas. Então, de repente, Juliano conseguiu várias bolsas. E o que você acha que foi muito forte na sua bagagem ali para conseguir essas conquistas, né? Foram fundamentais aí para o seu caminho. Eu acho que é importante saber se informar quais são, se eu sabia de algumas coisas das possibilidades que existiam, mas que a pessoa pode fazer um doutorado no exterior, mas quando você chega na graduação, você tem que se informar o que é que se tem um intercâmbio, se tem uma seleção, como é que é a seleção, conversar com as pessoas que já fizeram, para saber, porque na minha época eu falei que na minha época foi até fácil, mas a procura era pouca. Então, tem até uma pergunta aqui, como é que é a seleção, se é muito difícil. Na época não era difícil, como eu falei, a procura era pouca. Então, se você tem no mínimo, você conseguia, o mínimo de inglês, você conseguia passar o corte. Mas você tendo notas boas na faculdade e sei lá, tendo o mínimo de inglês, você não vai ter problema. Agora, hoje em dia, a procura é bem maior e a dificuldade daí aumenta, imagino, né? Inclusive porque a CAPES e a NPq estão minguando a procura, então é uma pena. Tem também as particularidades, cada bolsa tem lá um determinado conjunto de valores, né? Mais valores para experiências. Tem algumas bolsas que valorizam muito, por exemplo, a experiência internacional, às vezes a mobilidade é um pré-requisito, que você esteja saindo para um outro lugar, então eu acho que é difícil dizer, depende bastante das bolsas, mas eu adoro a ideia de conversar com quem
está atualmente fazendo. E o Marlos ofereceu, vai contar, pode, né, contar para todo mundo mais detalhes. A Débora também falou muito sobre essa bolsa que vocês têm. Vocês se conheceram por causa da bolsa, a bolsa fez contato, super interessante. Eu fiquei um pouco impressionada também com o comentário do Juliano sobre um tipo de bolsa que já previa o futuro, se você quisesse se estabelecer no país. Não teve uma bolsa de pós-doutorado que você conseguiu? Sim, que na Alemanha, se você fez doutorado integral aqui, então eles dão... você pode escrever um projeto no DFG, que é a Fundação tipo CNPq alemão, e eles têm um programa que eles não são tão rigorosos na seleção se você é recém-formado no doutorado, se é estrangeiro e se é mulher. Então, eles são o grupo que eles tentam firmar na carreira acadêmica, eles tentam segurar as pessoas, para segurar, digamos, o cérebro, né, nessa fuga. Eles investiram tanto em formar um doutor e para perder, então eles tentam segurar também o cérebro que está aqui. E eles fazem esse tipo e para quem é mulher tem agora uma política de igualdade de vagas que está muito forte. No pós-doutorado. Pós-doutorado, professor de tudo agora. Aqui na Alemanha também tem uma vaga específica é como se fosse um pesquisador associado. Né? Você não é nem necessariamente doutorando, nem pós-doutorando, mas você tem um trabalho ligado à pesquisa de alguma forma dentro da universidade, que é mais ou menos o que eu faço. Né? O meu é especificamente ligado à minha bolsa da chancelaria, mas tem outros colegas que têm esse tipo de trabalho. E aí é um trabalho específico para desenvolver projetos. É bem interessante também. A Alemanha tem bastante opção para quem quer trabalhar como pesquisador. Assim. Eu acho que é bem interessante essa carreira aqui na Alemanha. Interessante. Eu estou olhando aqui para uma pergunta da Patrícia, que eu vou chegar já, Patrícia. Mas também tem uma pergunta do Lucas. O Lucas está perguntando que, considerando tantos incentivos na Alemanha, como é que vocês conseguiriam interagir com a ciência brasileira, né? Considerando os incentivos que são determinantes de um lado, mas o Brasil querendo melhorar a ciência, apesar de tantas dificuldades, né, atuais. Vocês conseguem ter uma solução assim para uma situação talvez tão desequilibrada, né? Eu tive boas experiências nesse tempo que eu estou aqui. Eu estou há mais ou menos um ano. Assim. E, por acaso, a minha universidade já tem uma parceria um pouco de longa data com o Brasil, né, que é por causa do Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro. Na Federal de Pernambuco também a gente tem bastante coisa acontecendo, tem bastante pesquisador fazendo mobilidade. E as instituições de fomento da Alemanha, elas costumam ter grandes projetos nos países em desenvolvimento. Então, na minha universidade, tem um projeto razoavelmente grande com a GIZ, que é como se fosse assim, a agência de fomento internacional. Não acadêmica, é uma agência de fomento internacional para projetos. E aí tem um projeto grande acontecendo no Brasil, na minha área de pesquisa, né, na área de resíduos. Tem um outro em andamento agora, sendo aplicado, né, solicitando recurso. Então, eu, por acaso, consegui manter o vínculo com o Brasil. Eu fiz alguns projetos para o Brasil vinculados a esse que a minha universidade faz. Na verdade, eu tenho a minha pesquisa para a fundação, eu continuo trabalhando nela, mas acontecem algumas coisas no Brasil que eles pedem para eu participar. São projetos que eu poderia contribuir e eu acabo dedicando uma parte do meu tempo para isso. O que é super interessante, porque eu estou na Alemanha e mantenho um pé um pouco no Brasil. Além disso, assim, sempre que aparece uma chamada de projeto aqui na Alemanha, e aparece muito mais aqui do que eu tinha conhecimento no Brasil, e o dinheiro vale 6 vezes mais, então fica mais fácil render uma bolsa de estudos para o Brasil do que aqui, por exemplo.
Sempre que tem essa possibilidade, eu costumo tentar aplicar projeto com universidades do Brasil. Como a gente já tem algumas cooperações, sempre que eu recebo alguma chamada de projeto aqui, eu entro em contato com a universidade que eu estou fazendo doutorado, doutorado na UF, no Rio. Eu sempre entro em contato com eles, a gente faz um projeto em conjunto. Há pouco tempo a gente fez um segundo aqui, um projeto, não tivemos resposta, mas acho que é um pouco o trabalho do pesquisador brasileiro que está no exterior. Né? Ver o que está acontecendo daqui, acho que está acontecendo mais na área de pesquisa hoje aqui no Brasil, e tentar fazer essa ponte com o pessoal do Brasil, dizendo, olha, tem essa chance aqui, tem essa vaga, tem esse projeto, tem esse recurso. E aí tentar conectar os dois. Comigo eu sempre tento ter uma conexão de trabalho no Brasil, como eu falei, não desse projeto, depois do que eu fiz, envolver ir para o Brasil, inclusive levar o aluno de doutorado para o Brasil e continuar a colaboração com os grupos de pesquisa que eu tive trabalho no Brasil. Continua, quando surge uma chamada também que é multinacional, daí dá para também chamar colaboradores do Brasil. Também, quando eu vou para o Brasil, obviamente, eu tento manter esse vínculo com a minha alma mater, que é a Federal Rural de Pernambuco, e dar aulas, dar cursos. Na Federal também já fui dar cursos ou dar palestra, tanto na Federal como na Rural de Pernambuco, como na Paraíba. Ano passado fui dar o curso de modelagem na Unicamp, em São Paulo, então, dos colegas, dos amigos também, que inclusive nós já tentamos financiamento em conjunto, não foi aprovado, mas a gente vai tentando. Às vezes consegue financiamento, às vezes não. Mas a única solução é escrever e tentar, se não tentar, não... Quem mama não chora, né, diz o ditado. Porque não chora, não mama. Tem muitas perguntas. A Ana Carolina Lins está confirmando totalmente e dizendo que essa sua participação, sempre que você vai ao Brasil, essa sua participação é preciosa para os alunos. Que bom. Ana Carolina Lins. E é sempre voluntário, assim, eu vou e não cobro dinheiro ou honorário. No caso, principalmente quando estou em Pernambuco, não é? Se eu no ano passado eu fui para São Paulo, para a Unicamp, para Campinas, daí eles pagaram os custos, mas, enfim, pagaram os custos, não é assim que eu estou recebendo dinheiro para dar aula. É realmente porque eu quero trazer esse conhecimento e tentar repassar um pouco dessa experiência também. E tentar buscar alguns cérebros para vir para cá. Não busque cérebro. Pois é, os cérebros eles vão migrar de acordo com o que é oferecido no sentido amplo, né? Que realmente você sente a valorização daquele trabalho, você sente oportunidade, você sente os vínculos, aí você vai caminhando. Agora, o Brasil teve uma bolsa que era super interessante, que era a atração de jovens pesquisadores, que era para voltar depois de... Eu lembro, eu até pensei em candidatar na época, mas na época eu estava com um projeto aqui, enquanto eu tinha projeto aqui, eu continuava a trabalhar aqui, não tinha ainda motivo, digamos assim. Mas já chamou a sua atenção, né? Já, com certeza. E eu vi várias pessoas sensacionais que gostaram da ideia e foram, e foi interrompida, né? Se tivesse um programa parecido, eu talvez até poderia cogitar voltar ao Brasil, né? Mas no momento que está difícil, porque para ter um concurso, para passar um concurso no Brasil, às vezes tem que passar procuração, ou tem que ser presencial, aí tem que demora para inscrição, até para defesa, não dá para ficar indo e voltando da Alemanha para o Brasil só para fazer uma seleção. Uma pergunta aqui até no chat da Andréia sobre se a gente pretende voltar ao Brasil. Eu particularmente pretendo no final desse ano, o plano é esse, mas assim, é um plano que é sempre difícil, né, de acertar, dizer assertivamente. O plano é voltar ao Brasil.
Mas, obviamente, eu acompanho as notícias do Brasil e sei o que eu estou trocando aqui entre a Alemanha e voltar para o Brasil e voltar para algo um pouco incerto. Assim. Então, por enquanto, minha ideia é voltar para o Brasil, mas eu não diria está fechado. Assim, não pretendo ficar de jeito nenhum. Para mim é mais difícil agora no momento, porque tenho ainda a vaga por alguns anos e eu vou tentar continuar por aqui. Eu acho que agora no momento no Brasil também está difícil de voltar e fazer pesquisa. Mas é uma coisa que sempre passa pela cabeça, sim, se tivesse aportado como essa que teve do reintegração de pesquisadores na época dos Ciências Sem Fronteiras, seria uma oportunidade boa, sim. E manter essas pontes também pode te dar mais clareza, né? Você acaba conhecendo mais a realidade atual e aí você vai sentindo a sua vontade, que pode ser em determinado momento e pode mudar. A Cecília fez uma brincadeira que eu achei fantástica no webinário número 2. Ela disse que quando foi para os Estados Unidos, foi para um lugar ótimo, um laboratório incrível de imunologia, ela sentiu uma coisa de um mosquito que picou e ela despertou nela uma vontade enorme de voltar para o Brasil e de implementar coisas, ideias que ela teve durante esse período fora. Foi muito verdadeiro e realmente é um momento em que você tem esse distanciamento e isso pode te fazer pensar de uma forma diferente, né? Você tem um certo tempo, está muito ocupado com aquele seu hoje, mas você tem uma distância interessante para reflexão. Mas, de qualquer forma, eu acho que mesmo nesse formato que a gente está fazendo aqui, né, uma conversa online que é muito fácil, você se conecta, Juliana se conecta e a gente se encontra, acho que esses formatos já estão crescendo, sem dúvida nenhuma, e vão crescer ainda mais. Tinha uma pergunta aqui também sobre o Covid, a gente está quase finalizando, mas uma pergunta sobre esse período do Covid, se vocês acreditam que isso pode afetar o financiamento positivamente ou negativamente, como é que isso pode sacudir a estrutura, assim, no Brasil, Eu acho que né? Eu acho que se vier trabalhar com Covid, eu acho que tem inclusive bolsa especial, né? Mas eu não acho que vai diminuir, não. Isso não teria... Eu também acho que não. Agora, tiveram algumas bolsas que foram interrompidas, né? Não na Alemanha, mas eu lembro que quando começou a pandemia e medidas de restrição de circulação, etc., se eu não me engano, a Fulbright, que é uma bolsa também bem prestigiada, ela foi interrompida e mandaram voltar. E aí, assim, as pessoas se mudaram, né? Eu, por exemplo, eu moro hoje na Alemanha, eu não tenho um apartamento disponível no Rio, por exemplo. E se mandasse eu voltar, assim, seria difícil. Né? Então, obviamente, eu ia ter que voltar, mas seria difícil. Aqui na Alemanha, eu acho que não. O orçamento, pelo menos o orçamento da fundação que eu trabalho, né, que paga minha bolsa, foi mantido. A gente escreveu para a fundação perguntar sobre especificamente essa bolsa, elas foram super abertas com isso. Mas eles compartilham as notícias em geral também de como está a fundação, e aí o orçamento deles também, o orçamento é quase que sempre crescente, assim, então tem um grande investimento previsto para pesquisa. O que pode mudar, eu até acredito que vai mudar, é uma realocação de receitas, de orçamento. Talvez eles diminuam um pouco uma receita de uma área para aumentar um pouco na área de corona, de pandemia, na área de hospitalar, saúde, etc. Mas acho que reduzir não. Então, penso sobre isso. Né? Vou fazer aqui uma última pergunta. Acho que a Paula, eu só vejo o início. Ela quer saber qual foi o nível de dificuldade assim, da seleção para o doutorado. O que vocês sentiram? Olha, eu fiz a seleção do doutorado, foi a seleção para a bolsa da chamada DAD CNPq CAPES conjunto, né? E para mim foi bem estressante, porque você entra numa sala para entrevista e é uma sala com 20
pessoas, uma banca enorme que lhe bombardeia com perguntas e é realmente muito estressante. A parte de pergunta é bem pesada, mas eu acho que o que conta mais é projeto mesmo, a parte escrita também, porque você tem pelo menos um especialista da área que está ali na banca que lê o seu projeto e que na verdade é a maior parte da nota. Então, se o seu projeto for bom, tem boas chances. Na época tinha a história de que tinha que ser um projeto que tivesse que ser feito aqui na Alemanha, que se tivesse algum orientador no Brasil, aí tem que ser um projeto que dependesse desse intercâmbio, né, dessa troca, dessa ida. Então, para mim, como não tinha poucos pesquisadores que fazem modelagem ecológica no Brasil com plantas, tem alguns que fazem, mas que focam mais com animais, com plantas não tem ainda. Então, é uma coisa que eu preciso, se eu quero estudar isso, eu precisaria sair do Brasil de todo jeito. A minha, para o doutorado, não foi excepcionalmente complicado. Obviamente, é um momento muito tenso, né? Porque o Juliano comentou, você prepara um projeto, você apresenta uma banca de especialistas. Então, obviamente, você fica um pouco tenso. E aí, a apresentação foi tudo bem. Isso faz parte, acho que, um pouco da rotina acadêmica. Acho que o trabalho acadêmico, passar por esse processo de sabatina, peer review, alguém criticar o seu trabalho, às vezes de forma mais gentil do que outras, mas em geral, assim, acho que a maioria das minhas experiências foram positivas. Assim, mesmo quando alguém tem um comentário para fazer, é um comentário construtivo. Assim. Agora, na seleção para a Alemanha, foi um pouco mais complexo, foi um pouco mais parecido com o que o Juliano comentou. O meu processo seletivo ele era em 2 etapas, uma de aplicação de projeto e outra aqui na Alemanha. E aí eu acho, Juliano, que é o modelo que eles gostam, que foi o mesmo formato. Entra numa sala, mesas em U, você senta no canto aberto do U, e você tem assim, 2 minutos para se apresentar, 2 minutos para falar do seu projeto e 50 minutos para discutir o projeto que eles vão começar a te perguntar. E aí era uma banca de no mínimo 5, acho, se não me engano, e já aqui na Alemanha, né? O processo, a segunda parte do processo seletivo foi aqui na Alemanha. Aí é tenso, é bem tenso, mas faz parte do processo. Para mim, a seleção também teve uma dificuldade, mas eu acho que foi o motivo de eu ter me derem a bolsa de EAD, porque eu não fiz mestrado. Então, eu tive que ter, antes da seleção, tive que ter uma declaração da universidade alemã de que me aceitariam sem o mestrado. Na época, aqui na Alemanha tinha o chamado diploma, que é 5 anos de estudo, que é tipo um bacharelado no Brasil, que também é quase 5 anos, então a carga horária é bem parecida com o que era o diploma aqui alemão. Então, era aceitável você vir aqui só com o bacharelado. Eu tive que fazer alguns cursos para equiparar, digamos, a carga horária, mas não foi... Talvez tenha sido uma dificuldade extra para as organizações de fomento brasileiras. E aqui na Alemanha tem bastante curso que são 3 anos só, né? E aí vários cursos do Brasil, que são de 5 anos, tem uma validação como se fosse um grau maior aqui. Não é exatamente simples conseguir essa validação, mas é possível você, só com a graduação, entrar no doutorado, que nem o Juliano fez. Você tem que geralmente cumprir uns créditos adicionais, né? Mas é mais possível fazer isso aqui, eu diria, do que no Brasil. Embora não seja um requisito, mas... Quando eu estava no meio do doutorado, no começo do doutorado, eles, digamos que eliminaram esse diploma, essa formação que eles chamam de diploma, e implementaram um acordo de Bolonha, que é um acordo europeu de ter o bacharelado de 3 anos e o mestrado de 2 anos. E aí, os dois juntos é como se fosse um diploma, mas agora desmembrando bacharelado e mestrado. Bom, tem várias coisas ainda que a gente vai ficar para uma próxima conversa. A gente pode fazer umas considerações finais, mas eu queria propor que, como forma de fazer a consideração final, vocês dissessem, assim, pensando um pouco em transformar
algum aspecto da ciência, aproveitando um momento hoje, que é um momento definitivamente de mudança e necessidade de mudança e propício para mudança. Se fala muito de mudança de formato de sociedade, uma série de coisas nas áreas mais ligadas às áreas de vocês, sem dúvida nenhuma, do meio ambiente. Que vocês me dissessem assim, hoje é tempo de alguma coisa assim vocês tenham assim, dentro de vocês para transformar dentro da ciência, o que vocês diriam? Como é que vocês aproveitariam? Eu acho que hoje é um tempo, a gente fala sempre de futuro sustentável, mas eu acho que o futuro tem que ser feito agora. Então, eu acho que hoje é o tempo de ser mais sustentável. Consumir menos, tentar investir mais na própria formação e conseguir ser mais, não só sustentável, mas autossustentável nesse sentido. Eu acho que para mim é exatamente isso, com talvez um pouquinho de autorreflexão. Acho que algumas mudanças pessoais, alguns hábitos são muito fáceis de mudar e a gente não muda simplesmente porque não muda. Mas assim, cara, assim, coisas simplórias, tipo, eu vou preferir não usar descartáveis, eu vou preferir usar descartáveis de papel ou não levar uma sacola plástica. Pequenos hábitos muito pequenos, são muito fáceis de mudar e a gente não muda porque não muda, não tem exatamente nenhuma explicação. Esse momento, acho que é um bom momento, a gente está sendo obrigado a refletir sobre ideias que são claramente defendidas há muitos anos por todo mundo que trabalha na área do meio ambiente. Tipo, compre perto da sua casa, compre produtos frescos, algo que é óbvio todo mundo teve que fazer agora, de tentar incorporar isso no dia a dia para sempre. Legal. Tem a ver com o que eu penso, que é tempo de fazer as pausas. Eu faço essa brincadeira da pausa depois da introdução, porque acho que por um tempo eu esqueci de fazer as pausas e isso foi realmente um consumo de energia no pós-doutorado enorme. Eu me lembro de um colega dizendo, mas você não está fazendo uma pausa. E realmente é pausa nesse sentido, né, de valorizar esse tempo da pausa, da digestão, e pensar nas pausas também para uma oportunidade para reflexão, né? Para a gente entender se a gente está indo no automático ou se a gente está concordando com o sistema da ciência e além da ciência também, porque a ciência está refletindo e sendo refletida um pouco para o que acontece na sociedade, né? Porque está feita de pessoas, então não poderia ser muito diferente. Eu agradeço muito, muito a presença de vocês. Foi muito. Obrigado também. A gente acabou perdendo a noção do tempo, porque realmente esse momento da discussão é muito importante. Agradeço todo mundo que participou aqui no Zoom, no Facebook. Se vocês quiserem espalhar a notícia, vai ser ótimo, porque tem muita gente que pode se beneficiar dessa conversa. E sempre entrando em contato com a gente, mandando as ideias e dando uma opinião e querendo sugerir alguma coisa para mexer, a gente mexe também. E um agradecimento também a toda a equipe da rede que faz tudo isso acontecer e dizer que a gente tem muitos planos, a gente vai seguir o caminho desse webinário e vai seguir com novidades também. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado, Clarissa. Quem quiser depois procurar e mandar mensagem no LinkedIn,